Olá, eu sou o Dr. Alexandre Maniçoba de Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão, onde faço parte do laboratório James Clerk Maxwell de micro-ondas e eletromagnetismo aplicado. Falaremos agora sobre propagação de ondas eletromagnéticas através de um estudo teórico e de experimentação com polarização linear utilizando duas antenas Vivaldi Palm Tree. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, falaremos um pouco sobre a onda eletromagnética, sobre a visão da teoria de Maxwell. A onda eletromagnética ela é composta, sobretudo a onda plana, com polarização linear, que é fonte do estudo de hoje. Ela é composta basicamente por três vetores ortogonais, sendo eles o vetor campo elétrico, campo magnético e o vetor velocidade de propagação. Sob um aspecto de estudo de energia, esse vetor de propagação também pode ser entendido como um vetor de point. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o vetor de point ele nos apresenta um estudo de energia, energia em função de uma determinada área que está sendo iluminada por uma onda eletromagnética. O total dessa energia, parte está relacionada com a componente elétrica, a outra parte está relacionada com a componente magnética. Então, quando fazemos uma análise desse vetor de point, nós observamos que ele tem uma dimensão de fluxo de energia por unidade de área. Então, nós podemos obtê-lo a partir da análise de uma dada frente de onda iluminando uma determinada área. Essa frente de onda que ilumina essa região de interesse, ela pode ser uma frente de onda nesse formato esférico, mas ela também pode ser uma frente de onda plana, onde os vetores de point estão todos em paralelo. A polarização ela se dá em relação ao vetor campo elétrico. Quando linear, esse vetor ele fica basicamente codependente de um plano esse formado pelo vetor e pelo eixo de propagação. Lembrando que a onda eletromagnética ela tem uma manifestação tal que o vetor campo elétrico, ao longo do eixo de propagação Z, ele vai ter a sua amplitude modulada na forma senoidal. A cada 360 graus de revolução, ele realiza um comprimento de onda. Existem também outros tipos de polarização, por exemplo, a polarização circular, onde a cada passo na direção do vetor de deslocamento, o vetor campo elétrico e também o vetor campo magnético, eles são concatenados na onda eletromagnética, eles, para além de terem a sua amplitude modulada por uma senoide, eles também vão realizando um movimento de revolução em torno do eixo Z. A origem desse movimento é o próprio eixo Z. Agora, voltando a falar sobre a polarização linear, então aqui nós temos da equação de onda eletromagnética, nós podemos extrair a expressão relacionada à onda eletromagnética polarizada linearmente. Essa onda eletromagnética polarizada linearmente, ela vai ser base para entendermos o que vai acontecer quando nós tivermos uma visada direta entre duas antenas, nesse caso, duas antenas diretivas do tipo Vivaldi Palm Tree. Essas antenas estão polarizadas, pois a componente elétrica das duas antenas estão fazendo parte de um mesmo plano, ou seja, estão paralelas entre si, onde nós temos uma antena transmissora e a outra receptora. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de polarização direta.
onde a antena transmissora vai gerar um campo elétrico que pode ser recebido, né, pela antena receptora, ou seja, a antena receptora vai ter a mesma polaridade que a antena transmissora. Então nós dizemos que há uma polarização direta entre essas antenas. Já no caso em que nós temos uma das antenas com polarização vertical, por exemplo, e a outra com polarização ortogonal a ela, ou seja, com 90 graus de defasagem, polarização que nós vamos chamar aqui de horizontal, a componente do campo elétrico que vai ser recebido pela antena receptora, ela vai ser infinitesimal, ela vai tender a zero, justamente pelo fato de elas não estarem devidamente polarizadas. Então, nesse caso, nós dizemos que existe uma polarização cruzada, ou cross-pole. Se a antena receptora, por sua vez, for girada no eixo Z em 90 graus, né, nós vamos ter então a polarização direta estabelecida novamente. Agora, se a antena transmissora, né, receber mais uma revolução de 90 graus, nós teremos, né, novamente uma polarização cruzada, o que vai inviabilizar essa visada, esse canal aí de comunicação. Faremos então um pouco mais sobre a antena Vivaldi Palm Tree. Essa antena foi inicialmente proposta em 2015 nesse artigo para a I3E Antennas and Wireless Propagation Ladders, uma antena ultradiretiva que soluciona uma série de problemas, surgindo então a partir dessa publicação a classe de antenas Palm Tree, Vivaldi Palm Tree. Bom, é conhecido que a antena Vivaldi ela possui uma região lateral cuja metalização proporciona o surgimento de radiação lateral. Então, como eu achurei aqui na figura, essa região lateral ela proporciona, né, o surgimento de radiação lateral, o que não é interessante numa antena que deveria radiar apenas na direção do eixo Z, né? Então, para solucionar esse problema, foi proposto então a repetição fractal, né, dessa abertura exponencial na lateral, como a gente pode ver aqui, da antena Vivaldi, fazendo com que essa lateral ela fique invisível aos campos elétricos, possibilitando então o maior aproveitamento da energia da antena no lóbulo principal na direção do eixo Z. Esse é o mecanismo de funcionamento da antena Vivaldi Palm Tree. Para se obter essa antena, foi utilizada essa função aqui. Função de Z vai ser igual a C1, está aqui, dado por essa equação, exponencial RZ mais C2, está aqui, dado nessa expressão. Então aqui do lado direito nós vemos a fotografia, né, da Vivaldi Palm Tree original, comparando, né, com a dimensão de uma moeda de 25 centavos de dólar, podemos imaginar o quão pequena ela é. Já em 2018 foi proposto uma nova antena Vivaldi Palm Tree com dimensões maiores para poder atender uma frequência menor. Então, essa antena ela operava a partir de 5 GHz, enquanto que essa antena proposta em 2018 já partia de 1.5 GHz. Vamos fazer um breve tour na pesquisa da antena Vivaldi Palm Tree. Aqui eu tenho 2 exemplares, né, dessa antena. Vamos falar um pouquinho sobre a antena Vivaldi. E na sequência faremos alguns experimentos e algumas análises de resultados de simulação, de maneira a entender, né, o objetivo desse nosso experimento, que é entender a polaridade, né, das antenas desse tipo, antenas Vivaldi, e a polarização do campo eletromagnético, né,
das ondas eletromagnéticas que são produzidas através desse tipo de antena. Para isso nós vamos utilizar, para fazer uma análise numérica, o simulador ANSYS HFSS, e para os experimentos nós vamos utilizar o analisador de antena SiteMaster da Anritsu, o S331D. Vamos utilizar também na verdade dois rádios definidos por software que vão de 100 MHz até 6 GHz. É o RAC RF1, né? Aqui ele está com o porta REC, nesse caso, ele vai ser o transmissor, e aqui é somente o rádio definido por software mesmo, que vai ser operado, conectado ao computador via porta USB, vai ser o receptor, e para isso nós vamos utilizar o software SDR Sharp para fazer a configuração e a sintonia do sinal. Então, a ideia do experimento de hoje, né, após fazermos todo o estudo e análise na primeira parte do experimento da antena de Wald, nós vamos fazer um enlace de rádio entre essas duas antenas, onde nós iremos transmitir um sinal modulado em frequência modulada, em FM, né, modulação FM, sinal esse de frequência portadora de 3 GHz e o sinal modulante de 1 Hz, para a gente poder visualizar, né, essa alteração da frequência dessa forma de onda, e assim a gente poder estudar, né, de forma mais visual a polarização da onda eletromagnética entre essas duas antenas. Ok? Então vamos lá. Bom, então vamos liberar espaço aqui no nosso desktop, né? Aqui os dois rádios definidos por software. Aqui nós temos uma chave de torque, kit de calibração SMA, curto, aberto, carga, um adaptadorzinho SMA, um adaptador conector N, conector SMA. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo vai ser calibrar o aparelho, né? Então eu vou ligar aqui. Agora eu vou proceder com a calibração. Então ele está configurado para operar até 4 GHz. Vamos iniciar o processo de calibração. Pedindo para colocar o conector aberto, né? Vou colocar o adaptador. Depois o conector aberto. Enter. Ok. Agora ele está pedindo para inserir o conector de curto-circuito. Short. Connect short to RF outboard. Conectado. Enter. Ok, agora ele pede para conectar a carga, né? 50 ohms. Enter. Calibrar. Está configurado para 517 pontos. Ok. Muito bem. Agora eu vou adicionar aqui a antena Vivaldi. Agora vamos fazer as medidas. Então agora nós temos aqui o software conectado. Vamos
solicitar a leitura, né, do parâmetro de perda por reflexão da antena. Ok. Tá aí. Então esse é o parâmetro medido. A antena ela inicia, né, sua operação a partir de 1480 MHz, né, e vai até 4 GHz. Região aqui mais favorável de propagação inicia aqui em 2 GHz, né, 2.1 GHz. No entanto, a gente vai estar trabalhando com frequência de 3 GHz. Agora vamos analisar o modelo numérico, né, que deu origem a essa antena. Então vamos lá. Vamos agora analisar a antena utilizando o ambiente numérico. Para isso nós vamos utilizar o ANSYS HFSS. Essa antena Vivaldi Palmetria é uma antena ultradiretiva, né? Ela aproveita a eficiência de diretividade garantida pelos seus radiadores exponenciais laterais. Esses radiadores eles aumentam, né, consideravelmente a diretividade da antena. Então, deixa eu enquadrar aqui corretamente. Então vamos abrir. Então aqui nós temos a antena modelada, né, no ambiente 3D. Então aqui nós vemos substrato. Esse substrato é de FR4, né? Substrato de FR4. Nós temos o ambiente de análise, né? Foi modelado em vácuo. Nós temos também o elemento radiador, o plano terra, né? Ambos foram definidos, né, como feitos de material cobre. O eixo de propagação é o eixo Z. Nós podemos ver aqui o eixo de propagação, o eixo Z. A espessura está no eixo Y, né, que as dimensões elas são 1,6 milímetros de espessura, 150 milímetros de altura, 150 milímetros de comprimento. Então a gente pode vir aqui no substrato e a gente pode apreciar então as dimensões que foram dadas a esse substrato. A porta está definida nesse ponto, uma porta do tipo waveguide, né? E a propagação ela vai ocorrer aqui em direção do eixo Z. Então vamos ver aqui alguns parâmetros dessa antena, né? Então a gente vem aqui no Project Manager do HFSS, Results. Então a gente vai puxar o parâmetro S e o far field dessa antena. Então vamos rodar aqui a simulação, né? Então esses radiadores laterais, né, eles promovem a invisibilidade da borda lateral da antena, que é uma característica intrínseca das antenas desse tipo, Vivaldi, Palmetria, né? Essas
bordas laterais, quando não tem esses slots exponenciais, elas acabam se polarizando, né, gerando uma grande radiação lateral, diminuindo assim a eficiência, o ganho do lóbulo principal e a diretividade, comprometendo a diretividade da antena. Uma outra característica dessa antena, essa antena aqui é do tipo antipodal, né, antipódica. Por quê? Eu tenho parte da antena em um plano, a outra parte eu tenho no plano posterior. Só que aqui nós temos, né, no plano terra, por conta de acomodar o conector, a gente acaba tendo mais metal. Por conta disso, o processo de radiação dessa antena ele acaba sendo estrábil. Então a antena ela vai gerar aqui um lóbulo principal com um certo estrabismo por conta dessa diferença de material entre os dois elementos metálicos e, consequentemente, a diferença de portadores elétricos, né? Então isso acaba gerando esse pequeno problema que é intrínseco também desse tipo de antena Vivaldi antipódica, né? Antipodal. Então, eis que nós temos aqui o parâmetro perda por reflexão, né? O parâmetro S11. A antena aqui na simulação, na análise numérica, ela passa a trabalhar, né? A operar adequadamente a partir de 1.5 GHz. Mas como nós vamos estar operando, né, o nosso experimento em 3 GHz, a antena ela funciona plenamente nesta frequência. Vamos dar uma olhada agora no diagrama de radiação da antena. Então a gente pode observar que ela é ultradiretiva, muito embora ainda existam aqui resquícios de lóbulos laterais, mas com uma amplitude bem atenuada. E aqui nessa projeção é possível notar que existe realmente, né, um estrabismo, né, e esse estrabismo ele compromete, né, compromete parcialmente, né, a propagação desse tipo de antena, mas já existem uma série de técnicas para corrigir esse pequeno estrabismo, mas não é nada que a torne não diretiva, muito pelo contrário, é uma antena que tem alta diretividade, como pode ser observado. Uma outra análise que nós podemos fazer é a análise, e essa nos interessa bastante, afinal de contas estaremos no experimento tratando justamente da polarização da onda eletromagnética que se propaga no ar livre, né? Então aqui nós podemos analisar, né, através dessa análise vetorial, nós vamos poder analisar essa propagação, né? Então vamos posicionar a antena aqui de tal forma que a gente possa fazer esse tipo de análise. Então, com essa análise estática de distribuição de campos elétricos em toda a região no entorno aqui da antena, nós podemos perceber através desses vetores que existe, né, duas principais orientações. A primeira, dentro, né, da microlinha, uma orientação horizontal, e a partir dessa transição da microlinha para o radiador exponencial, ela passa a ser uma orientação, né, aqui vertical. Depende também do posicionamento da antena, né? Ou seja, nós temos uma orientação na microlinha que é defasada em 90 graus da orientação no radiador exponencial e ao mesmo tempo no espaço livre. Também podemos observar o comprimento de onda no espaço livre, né? Basta a gente avaliar, né, quando o vetor ele perfaz os 360 graus, né? Então se a gente fizer uma análise desse ponto, né, ele vai realizar aqui 180 graus e 360 graus. Então a gente pode
observar o comprimento de onda no espaço livre, né? E aqui nós temos o comprimento de onda dentro, ou parcialmente, né, dentro do substrato, né? Então a gente pode, por exemplo, começar daqui e a gente percebe que existe uma inversão, né? Ela finaliza aqui, né? Então, parcialmente aqui dentro do substrato. Agora vamos ver esses campos, né? Esses campos elétricos animados, né? Então eu venho aqui em View, né? E peço para animar os campos elétricos de maneira que possamos vislumbrar, né, o comportamento desses campos através da revolução de 360 graus, né? Ou seja, da propagação da onda, numericamente falando. Uma outra característica muito interessante da antena Vivaldi Palm Tree é que ela pode operar tanto em largura de banda, né, consideravelmente alta, grande, né, como em sistemas UWB, bem como ela pode ser operada em sistemas narrowband, né, que é o caso. Nós vamos estar utilizando ali uma propagação de banda estreita de 3 GHz com modulação FM. Ela é uma antena polarizada, end-fire, ou seja, sua radiação ela ocorre no mesmo eixo de propagação, né, do coaxial que a alimenta aqui nesse caso. Então ela faz essa propagação aqui no sentido em direção do eixo Z, uma antena que tem uma diretividade relativamente alta, em torno de 5 a 8 dB, quando comparada, né, com uma antena isotrópica, então dBi, né, nesse caso. Então aqui, após feita, né, o processamento, nós temos a animação, né, vetorial. Então aqui nós podemos observar que dentro da microlinha, né, de transmissão, a polarização ela ocorre com uma defasagem de 180 graus quando comparada no radiador ou mesmo no espaço livre. Quando giramos ou rotacionamos aqui a antena em 90 graus, também é possível observar, né, que sua polarização é majoritariamente vertical. A maior parte, né, desses campos nas suas maiores amplitudes estão ocorrendo, né, na orientação vertical ou na orientação do eixo X da antena, né? Quando fizermos uma análise aqui da antena com base na sua orientação. Então agora que nós fizemos uma análise numérica da antena, vamos para o experimento. Vamos montar o experimento e assim possamos, né, fazer uma análise experimental e comparar, né, mais uma vez esses dados numéricos que não poderíamos vislumbrar no ambiente experimental sem o auxílio do ambiente de simulação. Vamos fazer também, durante esse experimento, a sobreposição, né, desses vetores no experimento, de maneira que a gente possa vislumbrar a orientação, né, dos campos elétricos. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós vemos essas duas antenas, a antena receptora, a antena transmissora. Ambas as antenas estão polarizadas. A gente observa aqui essa representação do vetor campo elétrico. Então essa antena está orientada horizontalmente, é uma antena Vivaldi Palm Tree.
end fire, ou seja, ela irradia nessa direção, né, no eixo Z, enquanto que a segunda antena, a transmissora, né, ela também está com a mesma orientação horizontal, por isso que a antena receptora está captando ou recebendo o sinal transmitido de 3 GHz, né, modulado em FM, da antena transmissora. Então ela está transmitindo um sinal de portadora de 3 GHz com uma modulação de 1 Hz senoidal. Então eu vou trocar a modulação aqui. Ó. Então eu venho no transmissor. Vou colocar uma modulação agora triangular. Então a gente observa uma modulação triangular de 1 Hz. Vou trocar novamente. Agora nós temos uma modulação dente de serra de 1 Hz. Por fim, eu vou colocar uma modulação de onda quadrada. Então aqui nós vemos uma modulação de onda quadrada. Vou voltar para a modulação senoidal. E agora eu vou alterar a orientação da antena transmissora. Eu começo a girar a antena. E à medida que eu vou girando, a antena receptora vai captando, né, uma componente horizontal apenas, cada vez menor do sinal da antena transmissora. Até que ela fica totalmente, né, perpendicular e praticamente eu não capto mais o sinal, porque elas estão com polarização cruzada, né? Enquanto que a transmissora está com uma polarização vertical, a antena receptora está com uma polarização horizontal. Agora eu vou mudar a polarização da antena receptora. Nós observamos que ela começa a captar uma componente vertical cada vez maior, até que ela fique totalmente polarizada verticalmente. Se eu coloco a mão na frente aqui, ó, eu interrompo, né? Avisado. E eu continuo excursionando aqui até que ela vá para a polarização horizontal e eu perca completamente a sintonia. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda antena, a antena transmissora. E aí está. As duas antenas com a mesma polarização. Polarização direta, né? Ou copolarizadas.